Recentemente, eu acredito que todo mundo conheça um cara, não vai ter edição nesse vídeo, mas teve um cara que ficou famoso por expor a realidade do Brasil e por ser tão difícil de crescer e você ter um sentimento de você faz muita coisa, mas você não é recompensado. Se vocês pararem para pensar, isso piorou muito depois de 2020 que teve o Covid Crash. Nesse vídeo, que é o primeiro desse canal, eu não quero falar com vocês o óbvio, servir como um guia de autoajuda, mas explicar por que isso está acontecendo e como que você soluciona isso. Porque se a gente entender a raiz do problema, e não muita gente coloca a culpa em muitas coisas, tá? Fatores políticos, sociais, só que o ponto é econômico. E como eu trabalho com a economia de um modo geral, eu consigo ter uma percepção muito diferente e consigo falar para você qual vai ser o momento ideal para você crescer e o momento que não é ideal de você crescer. Então, basicamente, hoje, por que as coisas estão tão difíceis? Porque a situação econômica do Brasil não te permite crescer, não te permite arriscar e o preço de você errar é muito alto agora. Entender isso, pessoal, vai ser muito bom. Então eu não quero enrolar muito, eu fiz até uma colinha aqui, tá? Eu simplesmente tive essa ideia lendo um livro. Eu acho que isso aqui vai ser muito bom para vocês porque eu quero ser mais direto ao ponto e não quero enrolar. Porque, enfim, não precisa de storytelling aqui para esse vídeo. Eu só quero ajudar as pessoas que realmente você aí que está me assistindo. Então, basicamente, qual que é o ponto? Em 2020 a gente teve o Covid. O Covid entregou uma queda muito brusca nos mercados, depois uma alta muito forte. Ali foi o meu ponto de transição, foi onde eu saí de pouco dinheiro para algum dinheiro. Isso já me deu uma folga mental financeira. E depois eu consegui construir um negócio. Então, 2020, 2021, você vai notar que muitas das coisas que nós estamos vendo prosperando hoje foram plantadas e na verdade, plantadas e colhidas de um ritmo absurdo em 2020 e 2021. Isso tem um motivo: os juros dos países caíram drasticamente por conta da crise social que a gente teve no Covid, tá? Então você já consegue assimilar. Baixos juros significa mais dinheiro rodando na economia e mais facilidade de dinheiro para você. Se você tem facilidade de ter acesso a dinheiro, as outras pessoas também. Então a economia ela gira muito melhor, o que faz esse momento ideal para você arriscar. Pô, você tem ideia de um negócio, você pode pegar um empréstimo para alavancar o teu negócio se a sua ideia for refinada e você vai pagar baixos juros em cima disso. Então se você erra, você não paga tão caro porque os juros estão baixos. Nesse momento, a gente tem juros altíssimos no Brasil, batendo recorde, o que faz esse momento impossível de você financiar um carro, financiar uma casa, fazer algum tipo de alavancagem empresarial que vai sair mais caro e você tem que acertar muito bem no teu negócio, porque se você errar, você vai ter que pagar os juros muito alto. Então você entende que nós temos períodos muito bons e períodos péssimos. Nesse momento é o pior momento para você arriscar, porque vai sair muito caro e você tem que ter uma ideia muito boa, muito refinada, e mesmo assim todos nós temos algum tipo de insegurança quando se trata de arriscar. Então, como que você resolve tudo isso? Eu não vou nem fazer corte nesse vídeo, mas em 2020, com a crise social, os juros caíram, ali muita coisa foi construída. Eu tinha uma ideia genial na época, não sei se você conhece, óbvio conhece Zoom, Google Meet, essas plataformas de reunião. Eu tive uma ideia de gamificação em 2020. Eu tinha um documento no Word bonitinho de plano de negócio, tudo. Só que eu não tinha dinheiro e alguém para executar isso comigo, porque eu não tinha IA para fazer as coisas e eu não sabia programação, então não conseguia ter dinheiro para fazer nada. E na época nem pensei em pegar empréstimo para tentar fazer isso. Moral da história, por conta disso, eu não pude construir esse negócio e eu vi outras pessoas executando meses e anos depois. Então hoje se tornaram uma empresa milionária em dólares, então assim, acontece. Só que naquele momento eu consegui criar um canal do YouTube e consegui construir um ativo que me gera renda hoje, que é o meu trabalho principal, querendo ou não. O que eu quero dizer? Muita gente vai falar assim, pô, mas lá em 2020, 2021, muita gente ficou rica, só que rica é a palavra errada.
A palavra certa ou a frase certa, a descrição correta é que muitas pessoas conseguiram construir um ativo em 2020 e 2021 que hoje, no momento difícil economicamente, esse ativo gera dinheiro. Ou seja, a gente já está começando a ter um escopo aqui. Em momentos que os juros estão baixos e a economia girando, você pode tentar arriscar para construir um negócio. Isso vai sair mais barato, o erro vai sair, não vai sair tão caro. Só que quando as coisas ficarem difíceis, às vezes é o momento de você botar o dinheiro para render, simplificar a tese de investimento e se preparar para quando o cenário ficar favorável. Só que o pessoal faz o contrário. A economia está péssima agora. É momento de você arriscar negócio? Só se você for maluco. Enfim, né? Não é errado. Mas você tem que saber o que você está fazendo e os riscos que você está correndo, tá? Porque você está indo meio que remando contra a maré. Ok. Por outro lado, as pessoas, nesse momento, que os juros estão altos, saem comprando um monte de carro, mesmo sem poder, saem comprando apartamento, sendo que o melhor momento para fazer isso é quando o mercado está melhor, os juros estão mais baixos. Então o pessoal geralmente faz o contrário. E a gente vive num mundo tão absurdo de automático, ninguém pensa em nada, que se você pensar nisso, você já consegue ter um planejamento de que, cara, se eu, como empreendedor, eu preciso arriscar, fazer alguma coisa que dure e consiga se manter ao longo da minha vida, que não seja temporário, eu tenho que planejar no pior momento possível e executar no melhor momento possível. Pode parecer clichê, mas isso aqui é uma mistura de você pegar o que você quer fazer e moldar com o momento econômico de um país. E isso significa que, vamos lá, quais foram os momentos mais prósperos economicamente? 2020 e 2021, que a gente teve esse corte de juros. 2022, 23, 24, 25, 26 e talvez 27, se você estiver assistindo esse vídeo e meu SEO desse vídeo der certo, são os piores momentos. A gente hoje está pagando o pato pela expansão e crescimento da economia em 2020 e 2021. Foi tão absurdo, as coisas evoluíram completamente anormalmente, que quando a economia se expande muito, a gente vê vários problemas econômicos, né? A vida de um economista não é fácil, porque ele tem que ficar medindo várias métricas diferentes e tentando salvar segmentos diferentes de uma economia. Então, 2020 e 2021, a economia fez uma expansão muito rápida. 2022, 23, 24, 25, 26, a gente ainda está pagando preço por essa expansão. Então, a melhor janela de oportunidade de crescimento que muitas pessoas definiram a vida ali e construíram ativos foi na época da pandemia. Que a gente teve vários problemas, celular, as pessoas ficavam em casa mexendo no celular, isso é péssimo para nossa cabeça. Depois enfim, eu não sei como é que vai ser o andamento desse canal, mas uma coisa que eu estou tentando fazer, eu queria compartilhar com vocês, mas como eu não tenho uma pauta, fica à vontade para escrever nos comentários o que você acha, o que você gostaria de escutar. Eu acredito que eu tenho muita coisa para adicionar, porque eu já vivi muito. Apesar de ser jovem, eu já passei por muita dificuldade e consegui dar a volta por cima simplesmente por pura insistência e fé. Então, basicamente, em vez de eu ficar derretendo meu cérebro na internet, eu resolvi, cara, em vez de ficar vendo Reels o dia inteiro, eu vou gravar um vídeo no YouTube para ajudar as pessoas, sem ter nada em troca, por enquanto, né? Se isso aqui virar um negócio, eu consigo até monetizar, mas mesmo assim atribuindo valor para as pessoas. Mas, por outro lado, aprender outras coisas. Então, estou aprendendo idiomas, aprendendo a tocar instrumento, sem comer um tempo do meu trabalho, do meu dia normal. Simplesmente o que eu gastaria vendo essa porcaria de Reels, eu tô aprendendo, tirando uma coisa de bom. Então, aos poucos, o que eu gostaria que vocês começassem a pensar é sair desse modo automático e começar a entrar num modo mais estratégico, linkando economia, momentos favoráveis, pensando em momentos ideais e executando em momentos ideais. Eu acho que essa é a fórmula para você conseguir o que você quer. Não pode ser fácil, pode ter dificuldade no meio do caminho, imprevistos acontecem, mas essa é a vida. E o que você puder fazer para melhorar isso, melhor. Então, se você sente hoje que você está indo contra a corrente e que no Brasil está impossível crescer, economicamente isso faz sentido. Mas não significa que você tem que fazer qualquer coisa irracionalmente, sair comprando um monte de coisa. Às vezes locomoção é ideal, mas hoje todo mundo quer um SUV, um carro, mas quem quer comprar um carro simples? Ninguém. Então, mas se eu vou adicionar um pouco na parcela, eu consigo um carro melhor, porque é mais conforto,
Pô, tem tanta coisa a mais, ainda mais com carro chinês, mas você já pensou nos custos que tem junto com cada coisa que você pensa irracionalmente? Então, em vez de construir um ativo em um momento péssimo, que não é para construir ativo, é para planejar ele para executar no momento ideal, você está construindo passivos. Então, assim, é o pior do pior do pior. Só que ouvir um vídeo no YouTube e falar, pô, isso aqui faz sentido, é difícil. Porque você desliga o vídeo e vai lá vai comprar um carro sem poder. E realmente está tudo caro. E a justificativa disso é econômica. Só que o fato disso ser uma causa para o que a gente está vivendo, o que a gente está vivendo acaba sendo outra causa para um momento melhor. Não sei se fez sentido isso, mas a ideia principal é que tá difícil, mas é um momento excelente para você planejar. E quando as coisas ficarem boas e você tiver já muita coisa planejada e pronta para executar e tomar risco mais controlado e que o seu erro talvez não saia mais caro do que agora, isso pode colocar na frente de muitas pessoas. E talvez a próxima janela de abertura próspera da economia talvez seja a sua oportunidade de construir esse ativo que nos próximos momentos difíceis você consiga se manter, sabe? Mas a maioria, eu acredito que não vai dar muita importância a isso. Então, eu acho que, novamente, eu tenho muita coisa para falar, muita coisa. Eu tenho uma lista de ideias que eu já tive e eu vou desenvolvendo. Virou meio que uma normal no YouTube, um monte de gente fazer vídeo assim, né, com a câmera tal, bonitão, falando um monte de coisa, dando opinião. Mas eu sinto falta de originalidade. Muita gente fica copiando o assunto de outros. E eu simplesmente quero fazer aqui o melhor que eu posso para ajudar você. Porque ao mesmo tempo que eu te falo tudo isso, eu não sou um cara perfeito, tá? Então falando a gente aprende muito. Então, cara, pega uma câmera, fala sozinho, mesmo que não for postar no YouTube, isso vai te dar essa dicção para não travar. É porque eu já trabalho com o YouTube, né? Então para mim é um pouco mais fácil. Mas outros assuntos eu dou uma travada, tá? Eu admito que eu fico um pouco nervoso. Mas eu acredito que tenha sido muito bom. Sem enrolar mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.